Eu estou aqui e você está aí? Estamos com mais uma edição do Fala Bueno. Sou Juliana Bueno. E vamos agradecer os nossos queridos patrocinadores Ponta Firme. São eles: 3 Vias Corretora de Seguros, Adrilu Semijoias, A Nova Cirúrgica, Shopping Festas, Casa de Carnes Boa Vista, Desante Semijoias, Café e Carinho, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Segsan Energia Solar, King Colchões, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. E nesta edição, nós estamos com uma amiga muito querida. Ela é toda colorida como eu, gosta de cor. Uma pessoa que veio trazer bastante conhecimento para nós. Seja bem-vinda, Flávia! Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com você, compartilhando saberes, né? Com certeza. A alegria é nossa e o prazer é nosso. Conta pra gente, Flávia, que eu sei um pouquinho quem é a Flávia, né? Mas as pessoas às vezes não sabem ainda quem é a Flávia. Ai, meu Deus, difícil, hein? A Flávia é uma pessoa extremamente colorida, como você já começou dizendo, que gosta de aprendizagem, que é uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento. Eu sou a mãe da Carol, de 25... Uma linda moça que eu vejo. 25 anos, sou esposa do Josafá, sou pedagoga, psicopedagoga e arteterapeuta também. E nadadora. Isso, nadadora. Meu hobby. Que legal. Bom, ela é mais ou menos um pouco do que eu sou, gente. Pedagoga, psicopedagoga. Conta pra gente, Flávia, o que um psicopedagogo faz? Porque às vezes a pessoa ela tem aquela imagem assim, o pedagogo eles já associam com o professor, pelo menos a gente espera, né? Mas o psicopedagogo, às vezes a pessoa já associa a psicologia em si, e não é o psicólogo, né? Então, às vezes a pessoa faz essa confusão. O que o psicopedagogo faz? Então, o psicopedagogo, ele ajuda a diagnosticar algumas questões de aprendizagem. Então, se a criança está passando por alguma dificuldade de aprendizagem, ela pode procurar um pedagogo, um psicopedagogo. Se ela está passando por alguma dificuldade, na verdade, aí é um distúrbio, também procura um psicopedagogo. O que acontece? Qual a diferença? A dificuldade, ela é um pouco mais simples, vamos pensar assim, né? Então, é alguma coisa relacionada à leitura, à escrita, alguma questão, às vezes, emocional que ela esteja passando e deixa de aprender. Agora, o distúrbio, não. O distúrbio é diagnosticado por uma equipe multidisciplinar e um psicopedagogo junto. É um TDAH, hiperatividade. Então, assim, todas essas outras questões, quem ajuda a diagnosticar é um psicopedagogo. Que legal. E conta pra gente, como que te interessou essa área, né? Da onde veio? Vou ser professora, vou ser psicopedagoga, da onde que veio? Desde criança, eu sempre gostei muito de crianças, assim. Eu era criança, mas eu brincava com as crianças menores. Era assim. A criança grande cuidando da criança pequena. Isso. Acho que até hoje eu sou meio criança grande, né? Mais ou menos. Exatamente. Mas eu sempre gostei muito de crianças. Eu sempre me interessei, achava bonitinho. Então, as minhas brincadeiras, quando eu era criança, eram de professora. Então, eu sempre brinquei ensinando as minhas bonecas, né? Ou as criançadinhas lá da rua, da vila. E aí eu comecei a fazer pedagogia, me interessei pela pedagogia. Só que a pedagogia em si, ela não respondia algumas perguntas e algumas inquietações que eu tinha em relação à aprendizagem daquela criança. Por que ela está deixando de aprender, por exemplo? Porque o natural da criança ela é aprender. Sim. Então, ela está lá na idade de aprender, de 6, 7 anos de idade, ela está sedenta por aprender. E aí, algumas coisas aconteciam que ela deixava de aprender. E aí eu falei, não, gente, eu preciso estudar alguma coisa, aprender... Pra entender o porquê, Isso. Né? E aí foi aonde eu fui procurar psicopedagogia. E aí eu amei, né?
Adorei. Porque a desculpa é sempre assim, não aprende porque é assim mesmo, não tem maturidade. Muita essa resposta, né? Não tem maturidade só, mas não vai ali, né? Por que aquela criança não está aprendendo? Às vezes tem casos que é até a fome, né? A criança com fome, ela não vai aprender. Parece uma coisa besta. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Por isso que, às vezes, muitas escolas... Não que seja a função da escola, não é assistencialismo. Mas, às vezes, a criança, porque ela não tem toda a alimentação dentro de casa e ela não vai aprender. Ela não tem, né, faltas vitaminas, faltas coisas. Mas é mais cômodo a pessoa falar, não aprende porque não aprende, né? Uma das outras questões que a gente ouve falar muito, que dói um pouquinho o ouvido, né? Essa criança é preguiçosa, né? E às vezes ela não consegue mesmo, né? E às vezes demora muito tempo para a gente diagnosticar mesmo que às vezes a criança tem dislexia. Então, assim, é bem complicado a gente julgar, né? Então, acho que o primeiro passo como educadores nós não julgarmos nada, nenhuma situação. É fazer uma investigação para entender o que está acontecendo naquele contexto. Sim. Até porque eu parto do princípio assim, a partir do momento que nós somos seres humanos, a gente alguma coisa aprende. Sim. Não tem a incapacidade de aprender. Né? Uns aprendem mais uma parte, outros aprendem outra, mas eu acredito que tem capacidade. Mesmo que você receba aí, eu uso muito a palavra rótulo. Você tem TDAH, você tem autismo, você tem isso, é um rótulo, tá? É só um rótulo. Mas alguma coisa você vai aprender. A gente não pode se esconder atrás disso, achar que não, aquela criança não vai aprender, coitadinha, deixa ela lá. Não vou mais estimular porque ela tem TDAH. Justifica, né? Justifica. Mesmo porque, assim, isso também a ajuda também é dada através de um psicopedagogo nesse sentido, porque a gente estuda e conversa sobre as habilidades de cada um, né? E o modo de como ela aprende, como que aquela criança está aprendendo. Às vezes a gente nem tem noção dessas questões, mas, por exemplo, eu sou mais visual, então eu olho para aquilo e já assimilo e já está tudo certo. Tem criança que precisa ouvir, né? Que é auditiva. Então, assim, tem essas modalidades de como... Tem que pegar. É sinestésica. Então, assim, tem realmente essa questão toda que a gente também precisa compreender, né? Que todos nós temos. E que a gente, assim, como adulto, às vezes a gente não se coloca, né, no papel de criança. Esquece que a gente foi criança, né? Esquece que a gente foi curiosa, esquece que a gente foi ativa, que a gente foi teimosa. E às vezes acaba cobrando da criança o que ela não pode dar naquele momento, né? Mas esquece de cobrar o que ela realmente pode dar. Então a gente percebe, assim, que como os pais falaram, né, que vai na terapia, no atendimento, para brincar, né? O que tem de importante, assim, as brincadeiras, quais jogos? Porque às vezes também o pai entra lá numa loja de brinquedo e acha que o mais caro é o melhor. O que eu faço? O que eu jogo? O que eu compro? Então, depende daquilo que está sendo trabalhado com aquela criança naquele momento. Eu tenho alguns jogos que são referências, assim, para mim, né? Eu gosto, por exemplo, da Hora do Rush. É uma cartinha de carrinhos que você coloca. Primeiro que você tem que guardar, né? Você utiliza a memória, você coloca tudo certinho, tem as regras, você percebe se a criança tem aquele poder de antecipação, de pensamento lógico. Então, você vai percebendo a criança, como é que ela fica na hora que ela vai jogar, se ela presta atenção, né? Como é que está montada a cartinha, bota lá os carros no lugar certinho. Então, a gente consegue observar muitas questões nesse momento. Se ela se frustra, se ela fica irritada, se ela fica feliz com a vitória dela, se ela não aceita perder. Então, todos esses fatores a gente consegue identificar dentro de um jogo. Uma coisa que a gente gosta também de utilizar no consultório é as brincadeiras de casinha, né? Então, você bota as crianças, as bonequinhas, aí a criança pega a bonequinha. Muitas vezes ela imita ou algo que está acontecendo em casa ou algo que está acontecendo na escola. Então, a gente percebe o quanto, às vezes, ela imita, né? Aquela mãe, aquele pai, ou ela imita, a professora.
ou ela é a mãe brava com ela mesma, né? Naquele momento ali de brincadeira. Então, a gente consegue identificar muitas coisas que no verbalmente a gente não conseguiria. Sim. Então, a gente ali, naquele momento de brincadeira, a criança brinca e ela se solta e ela é ela mesma. E aí a gente consegue identificar muitas questões que estão por trás daquilo e que estão fazendo com que ela sofra. Sim, porque o pai, né, o adulto, ele tem que entender, a gente adulto, se a gente vai numa terapia, mesmo a gente tendo consciência do problema que a gente tem, tendo consciência do porquê a gente está procurando aquele tipo de terapia, às vezes a gente não fala, e a gente tendo a oralidade já formada. Agora, a criança, ela não tem a oralidade, por mais que ela fale tudo, ela não tem, né, o conceito da oralidade ali todo formado. Aí ela tá ali, ela não sabe por que ela tá lá com a tia Flávia, né? Na cabecinha dela, ela não entende para que serve o psicopedagogo em si, no que ela, né, a tia Flávia vai estar ajudando. E aí a brincadeira realmente ela permite tudo isso, né? Então, Sim. Às vezes o pai, ele acha que você tá passando o tempo, né? Fala assim, eu tô pagando para brincar, né? Mas pelo menos tá brincando, porque às vezes em casa não brinca, né? Pelo menos. Mas é bem interessante mesmo, porque dá para entender todos esses conceitos. E uma das coisas que eu acho legal na brincadeira também, Flávia, é que os pais precisam ficar atentos, que nem você tem esse olhar técnico, né? O profissional. Mas a gente, pai, vai brincar por brincar, né? Não vou ficar olhando tudo isso. Meu filho consegue antecipar, não antecipar, tem organização, né? Tem centralização. Não. Eu acho que, assim, o que muitos pais falham, não deixam o filho perder. Você já viu o pai brincar de rouba-monte ou de Uno, né? Que é os jogos mais básicos que os pais brincam. Não aceita o filho perder. Vai brincar ali de jogo da velha, não deixa o filho perder, não quer frustrar. E é necessário. E o filho tem que entender que você é pai, você sabe mais do que ele. Infelizmente, né? É assim. Tem coisas que vai chegar uma hora que seu filho vai passar em você. Mas é a mesma coisa querer falar que o meu filho é mais forte que eu? Não é. A estatura física dele é menor. Então, é importante o filho ter essa frustração, não é? De perder para um pai, para uma mãe, para um irmão mais velho. Sim, a gente consegue identificar como é que ele lida com essas frustrações. E se a gente permite que ele ganhe sempre, ele nunca vai ter esse contato de frustração, de perder. Eu nunca perdi, eu sempre ganho. E aí, no primeiro jogo de futebol, de queimada, lá na escola, ele vai se irritar, vai jogar tudo, vai ficar bravo. Aí os pais questionam, nossa, mas em casa ele não é assim. Então, mas em casa ele perde? Em casa ele já entrou em contato com as frustrações? Então, é por isso que a gente precisa mostrar a realidade o quanto antes para os nossos filhos. A gente tem que oferecer, sim, um lar estruturado, coisas interessantes, mas a gente tem que oferecer algo que é muito importante, a autonomia. A autonomia é algo que a gente não fala muito. Aí a gente está lá em casa brincando, de repente acabou a brincadeira, vamos dormir, né? E os brinquedos ficaram todos jogados, espalhados pela casa. E isso não está certo. Não está certo os pais pegarem. O que a gente pode fazer é ajudar os nossos filhos a guardarem os brinquedos, mas ensinando que eles precisam guardar. Da mesma forma que pegou, tem que isso se chama autonomia, né? Terminamos o nosso jantar. Você pode levar essa caneca até a pia para nós lavarmos? A criança é muito pequena, ela não consegue lavar ainda. Ok, né? Não tem problema. Mas é tudo de acordo com a idade, a faixa etária que a criança está. Então, se a gente proporcionar autonomia para os nossos filhos desde cedo, eles se tornarão adultos assim incríveis mesmo, responsáveis. O problema é que os pais têm dó, né? Ai, tadinho, é tão pequenininho, já vai carregar a bolsa, é tão pequenininho, já vai carregar a caneca até a pia. Não, tem que carregar. Tem. Porque
precisa aprender, né? E é preferível, eu penso assim, eu prefiro que minhas filhas aprendam dentro de casa do que na rua. Sim. Né? Porque eu acho que em casa a gente está ensinando com amor. Na rua vão ensinar, Sim. só Jesus sabe como, né? É verdade. Que nem você, sua menina mora fora, né? Sua menina não mora Sim, com você. É. Mas eu tenho certeza que você tem a tranquilidade, você tem a dor de mãe, É, né? De sim. estar longe. Mas a tranquilidade de saber que ela vai saber se virar. É isso mesmo, porque ela mora no Rio de Janeiro, né? Então, assim... Não é uma dor de barriga que você vai sair daqui e vai lá já, não dá. Não, eu fiz todo o processo, fui junto, escolhi o apartamento, né? Organizamos tudo, ajudei ela. Sim. Mas ela tem que ir, pegar o ônibus, se virar, entendeu? Carregar mala. Eu não tô lá pra carregar mala, gente. Então, assim... eu acho que são os pequenos ensaios desde criança que faz com que o adulto, né, nossos filhos se tornem um adulto mais consistente, né? Sim. Mais autônomo mesmo, sem mimimi, né, gente? Sem mimimi, por favor. E a leitura, Flávia, você acha importante? Mesmo a criança não sabendo ler, ela precisa desse processo da leitura? O que você fala para nós? A leitura é importantíssima. Eu acho que a gente também tem alguns ensaios dentro de casa quando a gente lê, por exemplo. E assim, entenda a leitura como pequena leitura. Não é algo de livro de 300 páginas, não é isso. 2 horas de leitura para uma criança de 2 anos. São pequenas figuras. Depende, ela não está alfabetizada. Então, a criança não alfabetizada, ela vai ficar encantada com aquelas figuras, aquele colorido do livro, né? Sim. E geralmente, esses livros, assim, eles são com escritas bem pequenininhas, né? Uma história bem tranquila. São frases curtas, né? Curtas. E aí a criança, ela pode até recontar do jeito que ela está olhando, só do visual. Lembra que a gente falou do visual? Então, isso é o visual. Aí, ela já está se familiarizando com o livro. Se ela vê o pai lendo, a mãe lendo, o irmão mais velho lendo, ela vai querer também, ela vai imitar. Lembra que a gente também falou sobre a imitação? Então, isso também é algo positivo. E para a criança que já sabe ler, que já está na questão da leitura, a gente pode perguntar para ela, você pode recontar essa história? E se ela entendeu, né, realmente também. E aí é interessante porque ela reconta, ela coloca coisas às vezes que ela quer colocar. O que ela está vivendo. E aí às vezes a gente pede para desenhar também. Reconta e desenhe. Ela vai recontar e desenhar do jeito que ela entendeu, que ela compreendeu, aquilo que ela mais gostou, né? Então, assim, é uma linguagem bem interessante que a gente consegue também chegar mais perto da criança. E ela chega perto da leitura e começa a ter prazer por ler. Sim, que é interessante mesmo. A criança com a leitura, ela não está só lendo as letrinhas, né? Quando a criança está lendo a imagem, ela está tendo uma noção de interpretar o que ela está vendo, então você consegue ver o que ela enxerga naquele mundo, porque às vezes é só um elefante azul, mas para ela é um elefante azul que foi pintado pelo passarinho, né? A imaginação da criança vai muito além. Então isso é muito interessante. E a criança, ela começa a ter noção de finitude, porque ela dá um começo para aquela história e ela dá um final. Sim. E a vida é assim, é o nascimento e a morte. Aí entra, vou entrar em outro assunto, a questão do luto. Agora, se uma criança não entende a finitude de uma história, como que ela vai entender a finitude da vida? Sim. Tá vendo como que uma coisa é ligada na outra, vai puxando a outra. Então, realmente mesmo. É muito necessário a leitura para a criança, né? Ao invés de ficar perdendo tempo em outras coisas. Sim. Conta aí, qual que é o maior desafio de um psicopedagogo? Eu acredito que o desafio do psicopedagogo seja entender, que as pessoas compreendam e entendam o que é um psicopedagogo.
porque às vezes a gente é procurado com algumas queixas que não é a nossa área. E aí a gente não consegue fazer um diagnóstico, uma avaliação, né? Diferente, importante para que aquela pessoa entenda o que realmente aquela criança tem, né? Sim. Então a gente precisa encaminhar para outros profissionais. Mas o psicopedagogo tem essa questão ainda de falta de compreensão, de saber o que ele faz. Tem um papel formado ainda na cabeça das pessoas, né? De Isso. saber o que o psicopedagogo faz. É o que eu volto a dizer, eu acredito que as pessoas confundem o psicopedagogo com o psicólogo. Ele acredita que o psicopedagogo é o psicólogo da criança. E são duas áreas diferentes, né? Sim. Tanto que, às vezes, dependendo do que a criança tem, vai passar pelos dois. Vai passar tanto pelo psicólogo infantil quanto pelo psicopedagogo. E eu vejo, né, quando eu tô na escola, às vezes tem mãe que fala assim, eu vou levar no psicopedagogo. Eu falo, por quê? Porque ele tá com um problema emocional. Eu falo, oi? Não, peraí, vamos ver, né? Então, eu acho que é essa confusão mesmo que ainda... E qual que são as queixas que os pais mais levam para você, Flávia, assim, que procura realmente o psicopedagogo? A criança não está lendo e não está escrevendo. Então, assim, a questão da escrita e da leitura é uma das principais causas que a gente percebe dentro do consultório. Então, as crianças têm realmente essa dificuldade. E que, no meu ponto de vista, às vezes, falta um pouco de estímulo, né? A nossa rotina diária em casa, ela ajuda muito a criança a ser alfabetizada, né? E aí de uma forma tão simples, tão gostosa, né? Eu gosto muito de... Quem me segue, quem conhece um pouco do meu trabalho, sabe que eu gosto de fazer uma ponte com o Rubem Alves, que falava muito sobre os sabores, né? E nada melhor do que você ter uma prosa dentro de casa, na cozinha, ensinando. Sim. E através das receitas, através de escritas ali, de listinha de compras. Então, as coisas assim mais simples que a gente às vezes nem imagina que pode auxiliar na aprendizagem da criança e a gente deixa de fazer, né, enquanto pais. Mas eu acho que é isso, a maior queixa realmente está na leitura e na escrita. É que também os pais acham que a criança vai sair lendo e escrevendo do nada, né? Assim, da noite pro dia, tá lendo, tá escrevendo. Mas realmente, também nunca abriu um livro dentro de casa, nunca leu, né? Aí fala assim, meu filho não lê, mas o pai e a mãe não lê. Aí como que a criança vai criar o hábito de leitura? E hoje também, com a tecnologia, acredito que não tenha muito esse contato das famílias, né? Então, o tal do iFood também não tem a culinária dentro de casa, é a vida corrida, então os pais acabam comprando tudo. Então, eu acredito que às vezes não é nem a falta de vontade dos pais, é a vida doida que o pai não percebe que ele está falhando nisso. Né? Porque antes eu acho que tinha mais essa comunicação entre a família, você solicitava mais da criança, até porque não vamos dizer muito, mas você põe aí uns 15 anos atrás, você pegava a criança de 8, cuidava do irmão de 3. Né? Ela tinha que cozinhar, tinha que limpar a casa, então acho que hoje a gente acaba esquecendo o filho, né? O filho vai ficando de lado e realmente ele não participa mais das atividades. E a partir de que idade que essa criança pode estar indo para o consultório, Flávia? Ou a mãe já entra em desespero, às vezes muito pequeno? Qual que é a idade, assim, mais exata? O ideal é que ela esteja iniciando a alfabetização, porque aos 6 anos, né, que agora é ensino fundamental... É com 6. Com 6 anos, então a gente já começa a entender se aquela criança, ela está em processo de aprendizagem ou ela está ali meio ainda... necessitando de algum tipo de ajuda, de estímulo, porque aí no consultório a gente vai estimulando aquela criança, né? Uma das coisas interessantes de comentar também aqui é que a gente usa muitos jogos, muita parte lúdica. E aí, às vezes, os pais falam assim, nossa, mas meu filho tá com dificuldade de aprendizagem, você tá brincando. Ela tá indo pro consultório e você tá brincando com ela. É uma das melhores formas de se aprender.
é a parte lúdica, né? Então, quando a gente usa essa questão do lúdico a nosso favor, a gente consegue entender e ajudar aquela criança. Sim. E é tudo muito natural, né? Então fica muito gostoso para a criança e para quem está ensinando também. Até porque a criança, ela aprende no concreto, né? Ela não aprende na teoria. Não. É isso que os pais têm que entender. Às vezes o pai fala assim, eu falei tanto, tá? Você pode falar 1, 2, 3, 10 vezes. A criança, ela aprende por repetições, mas de atos. Isso. Né? Ela não vai aprender por você ficar falando. Então, ela tem que vivenciar. Então, quando a criança, ela tá alfabetizando, se ela pega na letrinha, se ela enxerga a letrinha, se ela tá vendo a letra A na caneca, a letra A na revista, a letra A, aí ela vai associando, esse é o A, mas se eu juntar o A com tal letrinha, e o pai às vezes fica ali forçando, querendo só o papel, a tal da cópia, não que a cópia não seja importante, sim, mas o pai, ele pensa nisso, né? Eu vou levar para psicopedagoga só para fazer lição. Uma das coisas interessantes que a gente percebe quando a gente faz uma rotina com aquela família, né? Aí a gente estipula, na segunda você faz qual atividade? Você usa desenho, você recorta, você cola. A criança vai até lá e ela vê quais são os dias da semana, o que ela tem para fazer. E às vezes você não precisa nem utilizar, por enquanto, a escrita, né? Através das figuras você já consegue fazer com que aquela criança entenda e veja quais são as atividades que ela tem durante a semana. Então, isso é uma rotina que a própria criança consegue dar conta. Então, esses ajustes que a gente vai ajudando a família a fazer. E é por isso que é importante o psicopedagogo estar ali orientando, conversando, porque às vezes é um clique, é uma viradinha de chave bem sutil, e aí aquela criança deslancha. Ela vai ficar para sempre com o psicopedagogo? Não pode, não é isso. Ela tem só um período pequeno, muitas vezes pequeno, e só deslanchar e ter os sabores, né? Sentir os sabores por aprender. Porque às vezes a criança, ela tá desmotivada, né? Muitas vezes. Às vezes ela vê o amiguinho fazendo, conseguindo, e ela não, daí ela fala, vou fazer nada, não sei mesmo, né? Não consigo. Então, às vezes falta esse estímulo, esse alguém acreditar naquela criança, para a criança poder ir também. Só que você está falando muito, assim, da família, né? E a gente percebe que o desenvolvimento da criança depende da família. Então, precisa ter essa parceria entre família, escola, família, psicopedagogo, ou não? É a sua função quanto psicopedagogo e função da escola. Eu sou mãe, eu só dou comida. A parceria da família e da escola, a gente utiliza isso como um tripé, né? Não existe o consultório sozinho, eu vou levar para o psicopedagogo e ele vai dar conta de tudo e tá tudo certo. Ou levo para a escola e a escola dá conta de tudo. Ou a família sozinha, né? Então, assim, cada um depende um do outro e dentro deste papel, a gente é um elo. Então, assim, eu preciso ir até a escola para entender como que aquela criança funciona, se socializando com os amiguinhos, como é que ela aprende na escola, né? Como é que ela se comporta. E a família, ela vai me relatar as coisas que acontecem dentro do dia a dia. Por isso que, numa avaliação psicopedagógica, eu sempre incluo visita escolar. Então, eu sempre falo com os professores, os coordenadores da escola, quem puder nos atender, né? Quem atender a gente conversa. É que tem escola que não gosta de receber, né? Infelizmente. Nós temos ainda algumas questões também. Certos preconceitos. Exatamente. Mas eu acho que, assim, tudo que está no mercado para somar, ajudar, contribuir. Eu acho que, assim, eu sempre chego na escola, com a família, com sugestões, nunca imposição, né? Eu vou criar uma rotina. A rotina daquela família é totalmente diferente da minha rotina. Do que você, né? E aí, assim, eu quero
que ela faça uma rotina que seja adequada para aquela família. Sim. Não para que eu fique, olha, nossa, que linda a sua rotina. Não, ela tem que ser funcional, ela tem que funcionar para aquele contexto onde ela está inserida. Sim. Não adianta eu querer impor algo, né? Por isso que é sempre uma sugestão, é sempre usando essa questão da flexibilidade, né? Então, assim, e a parceria precisa existir. Você tem que entender o contexto daquela família, né, Flávia? Eu vejo assim, às vezes tem umas teorias, eu caio fora, porque a pessoa, ela impõe. Então, você vê que a rotina que aquele profissional criou é para todas as famílias. Uhum. Aí eu falo assim, às vezes, né, eu quando tô na posição mesmo de educadora, às vezes também que fala assim, nossa, mas eu tô lendo, eu tô pesquisando, fala que eu tenho que brincar com meu filho pelo menos 1 hora por dia. Eu falo, oi, quem manda na sua vida? Né? Eu mesma, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, eu não tenho hora para dormir, é que hoje minhas meninas são grandes, mas você acha que eu vou chegar em casa 8 horas da noite, com coisa para fazer ainda, vou falar agora estou linda, contente, feliz para sentar e jogar um jogo com a minha filha? Não. Entende? Então, não é a realidade. Então, tem umas certas teorias que não é a prática daquela família. Então, você tem que priorizar. E nem por isso eu deixei de ser mãe. Nem por isso minhas filhas deixaram de ser amadas. Nem por isso elas deixaram de se desenvolver. Mas isso é legal da sua parte quanto profissional. Tá entendendo a realidade daquela família. É claro que tem coisas que tem que fazer parte. Por exemplo, uma família tem que comer. Né? Se você não tá vendo a alimentação dentro daquela família, ela vai ter que encaixar uma refeição. E ponto. Então, são coisas básicas de uma rotina que tem que existir. Mas não você impor. Não, né? E uma coisa que às vezes eu vejo muito que alguns profissionais fazem é assim, eu sou a dona da verdade. Então, você, quanto psicopedagoga, só você sabe. Aí você vai chegar na escola e vai impor. Daí a escola acha que só ela é a dona da verdade. Aí a família acha, então fica essa briga. Né? E não é legal. Não. Então, muito legal da sua parte fazer isso, de poder entender. E a gente também leva uma contribuição, um olhar diferente. E ao mesmo tempo, a gente recebe o olhar diferente daquela professora que está ali todo dia, que tem todo um contexto de cronograma de atividades para oferecer para aquela criança. Como é que ela entende e compreende tudo isso? Então, assim, é interessante isso. Isso a gente chama do estudo de casa, né? Vamos estudar esse caso e juntos vamos, né, nos unir e fazer com que aquela criança cresça. Porque qual é o maior objetivo? Que aquela criança aprenda. Sim. E são olhares diferentes, né? Porque a criança dentro ali do grupo, ela está demonstrando de uma forma. Então, o professor tem aquela visão daquela criança dentro do grupo. A criança dentro da família é um outro contexto e tem a visão da família. Agora, a criança dentro do consultório, o especialista vai ter outra visão. E a criança, ela reage diferente, porque ali ela está sozinha. Ela está sem a família, ela está sem o grupo da escola. Sim. E aí, é juntando todas essas características que vai chegar num consenso para ajudar essa criança. Mas, infelizmente, muitas pessoas lavam as mãos, né? Não quer Eu estava numa palestra do Augusto Cury, esses tempos em São Paulo, e uma das coisas que ele falou é até triste, né? E não sou eu que estou falando, mas, quer dizer, ele é o cara, né? Ele é o cara. Mas ele fala que muitos diagnósticos hoje de autismo não é autista. Infelizmente. Tá na moda. Tá na moda. Muitos, e quem dá normalmente é o especialista, é o médico, não é o professor. Falou, né? Então, quando sai o laudo, ele falou assim, gente, 90% dos laudos não são laudos. Ele falou, a gente tem que começar a rever. E a pessoa, ela tá tão preocupada só com o rótulo e não vai ver realmente o que aquela criança precisa, o que aquela criança quer desenvolver. Às vezes, num caso daquele, uma psicopedagoga em 3 meses resolveria. Sim. Mas é mais fácil levar, dar um remédio, né? O TDAH, às vezes a pessoa está tão agitada que é já medicar. Sim. E aí é muito triste, né? Ver essa realidade que não é a realidade. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos que são muito rápidos, né? A gente precisa realmente entender e compreender. Porque, às vezes, eu me lembro muito de uma questão que a professora olhou e falou assim, nossa, essa criança só pinta de preto, o que será que aconteceu com essa criança? Aí foram investigar, ela só tinha um lápis preto. Não tinha nada. Então, ela não tinha lápis.
lápis, entendeu? Então não era nada, não tinha nada a ver com o lápis, É que daí né? a pessoa lê que o preto é luto, que o preto não sei o quê, e começa a ler essas teorias, aí Sim. já quer encaixar na criança. Mas peraí, alguém Não é. deu um lápis vermelho, um amarelo pra ela? Sim. Então a gente precisa compreender realmente, sempre se colocando no lugar do outro, para compreender Sim. o que está acontecendo mesmo. Mas é o que as pessoas às vezes não fazem, né? O problema que eu sinto muito, assim, hoje, as mães, elas querem resolver o problema mais rápido, né? Então, por exemplo, elas acham assim, minha filha tá com tosse, eu vou dar o remédio para tosse e acabou. Mas peraí, será que é só uma tosse? Né? Minha filha tá com esse problema, eu vou levar no psicólogo, ele vai resolver, acabou. Não, não é assim. É um processo. Sim. Tudo é um processo. Então a gente precisa parar. A vida tá tão imediata, mas a gente precisa lembrar que nós, seres humanos, a gente está em formação em constante momento. Não tem um fim, penso eu, que a gente não tem um fim. A Flávia de ontem não é a Flávia de hoje, porque o que você vivenciou até hoje te deu novas experiências. E agora as mães querem a solução, né? Então meu filho, tá com isso. Tá com isso e acabou. Recebeu o diagnóstico e agora? Né? Então, é ter mais paciência com essa criança e fazer ela desenvolver. Sim. Né? Penso eu dessa forma. Tá certinho, é isso aí. A gente tem que ajudá-los a entender tudo que está acontecendo. Às vezes a gente percebeu também em casos que os pais estavam falando que estava com dificuldade de pagar as contas. E aí aquela criança foi para a escola, ia para a escola, e o que ela conseguia fazer? Ela não conseguia prestar atenção. Ela só estava pensando nos pais, né, nas questões que os pais estavam falando e ela ouvindo, e eu tenho que pagar a conta de luz, senão vai acabar, vou ficar sem energia, enfim. Tem coisas que acontecem que as crianças se preocupam e a gente acha que as crianças não estão nem ouvindo. Então nós também precisamos entender e compreender que algumas coisas a gente não deve falar perto das crianças. Não fazem parte do mundo delas. Não é esconder e nem mentir. Isso. Mas às vezes você dá uma angústia, uma certa preocupação que não é desnecessária. Ela não vai resolver. Né? Pelo contrário, você está criando um problema para ela não está conseguindo viver o que ela tem que viver, fazer o que ela tem que fazer. Que aprender lá na escola, se divertir, brincar, conversar com os amiguinhos, se socializar. Então, às vezes, isso também acontece. É bem triste mesmo. Tá vendo, gente, como o filho, ele depende dos pais, ele não depende só da escola, ele não depende da psicopedagoga, do psicólogo, ele depende dos pais, né? É o que os pais vão fazer, o filho vai responder. Né? Então não adianta, às vezes, o pai falar assim, já tô pagando a psicóloga, fez a parte dele, tô pagando a psicopedagoga, fez a parte dele, tô pagando a escola, mas não é isso. É o conjunto, é o tudo. Sim. Né? Flávia, conta pra gente agora um pouco da Flávia, sim. Quem a Flávia admira? São tantas pessoas, gente. Só que eu tenho uma admiração, assim, incrível por Rubem Alves. Porque eu me lembro que ele tinha um artigo na revista Bons Fluidos. E nessa época eu colecionava. As pessoas nem sabem o que colecionar, né? Sabe. Você colecionou papel de carta? Eu também. Papel de carta. Então a gente tinha aquela pasta assim, né? Pra trocar. Não, o papel de carta era. Mas a do Rubem Alves, eu botava assim tudo bonitinho, né? No plastiquinho, né, organizado, com as matérias que ele colocava, com os artigos que ele escrevia. E ele, como um bom mineiro, ele era teólogo, psicanalista, pedagogo e mineiro. Minha família toda de Minas, e a gente meio que cresceu também ali naquele contexto de cozinha, de prosa. Então, ele sempre tratava a aprendizagem, os saberes e os sabores com essa... Ele fazia essa ponte. E essa ponte, ela vinha desse contexto aí de estar na cozinha, de estar com uma boa prosa, de estar olhando no olho, de estar fazendo uma receita de família. Então, eu sempre gostei dessa maneira de mostrar que aprender
pode ser saboroso, pode ser criativo, pode ser lindo, porque né? Se tem algum desajuste, é algo que está acontecendo, que a gente precisa botar tudo no lugar de novo e retomar do zero, né? Então, é por isso que eu acredito na aprendizagem. Então, eu tive o prazer de conhecê-lo em... Verdade, não sabia. Eu fui num congresso de arte-terapia e ele estava lá presente em 2010 ele estava. Nossa, que honra. Muito querido, todo amoroso realmente. Então, assim, é muito gostoso ter uma pessoa assim que nos inspira, né? Sim. Que vê a aprendizagem como algo assim incrível. Acho que o que ela sente pelo Rubem Alves é o que eu sinto pelo Augusto Cury. Eu paralisei quando cheguei do lado dele, porque eu também falo que a pessoa tem muito conhecimento, né? A gente quer aprender, né? A gente queria sentir um pouquinho desses ensinamentos que eles têm, né? A gente fala, né? Como que uma pessoa consegue pensar tudo isso que eles pensavam, né? A Escola da Ponte é um livro legal para o pessoal ler, né, Flávia? Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o Rubem Alves, Escola da Ponte é uma escola que ele idealizou, né? Sim. Conseguiu ela em São Paulo, então é uma escola bem, bem interessante. Flávia, conta pra gente, se você pudesse voltar um tempo, um pouquinho, e você pudesse mandar um recado pra Flávia de hoje, o que você falaria? Você voltasse aí uns 5, 10 anos, mas você, já com toda a experiência que tem, mandasse um recado para Flávia aqui hoje. Eu falaria o seguinte: continue neste caminho, estude sempre, porque é isso. Eu acho que a gente nunca perde por aprender, por multiplicar saberes, por compartilhar com pessoas, por amar as pessoas pelo que elas são. Acho que a gente sempre, olhando no olho de uma criança que esteja com vontade de aprender, eu acho que assim, Flávia, você está no caminho, é isso aí, porque não pare com isso, acredite mesmo, porque tenha bastante fé, porque é isso. Continua que é por aí, que é por aí. Se você pudesse chamar alguém para tomar um café... Ai, meu Deus, uma pessoa só? Já ia virar um rolê, uma festa maravilhosa. São tantas pessoas, eu gosto de gente. Eu tenho essa questão, né? Não sei se não é problema, não. Eu gosto de gente. E tem gente que não gosta de gente. Tem gente que não gosta de gente. Eu prefiro bicho. Eu gosto de gente, então acho que eu faria uma festa com café, com... Suco, amigos, primos, sobrinhos. Eu acho que a casa fica mais alegre, com bastante prosa. E café, então, minha filha, adoro. Um café, um biscoitinho. O café une a pessoa, né? É engraçado, né? O poder que o café tem. É sempre assim, né? Chega uma visita, você fala assim, eu vou passar um café, né? Vou bater um bolinho ali rapidinho. E a gente que tem esses hábitos de mineiros, né? Então, sempre tem um cafezinho e um bolinho. Que legal. Então, quem sabe a gente tá nesse todo mundo da festa dela, viu, tio Ricardo? Você viu que não tem uma pessoa só, né? A gente pode estar nessa festa. Flávia, deixa uma mensagem pro pessoal, pra gente poder finalizar. Algo que você queira deixar registrado. Eu gosto daquela frase que eu tenho que olhar, porque, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, acho que é importante nós sabermos para onde queremos ir. E aprender é sempre muito bom. Então, assim, se a gente está no caminho da aprendizagem, a gente sabe, a gente tem certeza para onde a gente quer ir. Então,
procure o caminho, o melhor caminho para você. Descubra isso aí no seu íntimo e seja muito feliz, que o seu caminho seja todo colorido, cheio de amor e de muitos saberes. É isso. Já descobriu o seu caminho? Sabe para onde você quer ir? Porque se você não souber, qualquer caminho serve. Até a próxima, pessoal!